Para projetos relacionados com arquitetura de maneira geral, você talvez não queira usar com muita frequência a linha, e sim uma outra opção, que é a polilinha no QCAD. Como é que funciona a polilinha? Se eu vier aqui no menu Draw, nós temos uma opção aqui chamada polilinha. E a polilinha, ele é uma entidade formada por múltiplos segmentos de linha, e isso é muito importante no QCAD, porque tem algumas coisas que nós só conseguimos fazer usando polilinhas. Por exemplo, se você quiser tirar a área de um determinado ambiente, se você quiser aplicar uma achúria em em um determinado piso, você vai precisar de uma polilinha. Então, polilinhas são extremamente importantes no QCAD. Como é que nós podemos desenhar polilinhas? Então, se eu acionar aqui a opção desenho de polilinha, você vai ter a opção aqui de começar uma polilinha usando, por exemplo, esse ponto da grade. E o processo de desenho funciona de maneira muito parecida com o que nós temos em diversos outros desenhos aqui, ou entidades de desenho no QCAD. Se eu usar espaço, arroba, posso colocar aqui que essa polilinha vai ter 3 metros na direção de 0. Então aperto Enter. Eu digitei a minha coordenada aqui, arroba 3 maior que 0. É o menor que 0, na direção de 0 grau. E em diversas opções, quando você estiver em diversas opções de desenho no QCAD, quando você estiver criando uma entidade, vai aparecer aqui nessa parte do menu opções relacionadas com o seu desenho. Então, por exemplo, na polilinha, você tem a opção aqui de fechar, de encerrar a polilinha, que é acionado com a tecla C. Você pode desfazer um segmento com a tecla U. Você pode refazer um segmento com a tecla R. E você pode mesclar segmentos de linha com arcos. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um arco com um raio 1 metro. Então, observe que o QCAD vai começar a desenhar um arco. E nós podemos finalizar esse arco, por exemplo, aqui. Nessa posição. Se nós ligarmos o modo ortogonal, então você vai conseguir marcar um ponto ortogonal. Posso voltar ao modo não ortogonal. E aqui eu tenho a opção, por exemplo, de usar a grade. Eu tinha colocado 3 metros, então vamos fazer aqui uma linha com exatamente 3 metros, já que nós perdemos o alinhamento relacionado com as linhas da grade. Então eu só consigo com coordenadas. Então, espaço, para colocar o meu cursor no foco aqui no próximo vértice, arroba 3 menor que 180, já que eu quero 3 metros na direção de 180 graus. Aperto Enter para confirmar e ESC para sair do comando da polilinha. Então observe que nós temos aqui a opção da polilinha criada. Nas opções da polilinha, nós temos aqui as propriedades gerais. Ele mostra o comprimento total da polilinha. Você tem a opção de usar as propriedades padrão para a polilinha. Você pode fechar a sua polilinha aqui, caso você não tenha fechado ela antes. Então, se eu disser aqui fechado sim, o QCAD fecha a polilinha para mim. Então, essa polilinha agora vai ter uma área. Você vai conseguir tirar a área dela depois, caso você precise. Se você começar a desenhar a polilinha, você consegue acionar a polilinha usando esse botão aqui, esse ícone. Então vamos começar uma polilinha nova. Então vou desenhar ela aqui. E caso você queira, por exemplo, fechar a sua polilinha agora, se você observar aqui o atalho para fechar a polilinha é vírgula C. Você tem que digitar rápido um na sequência do outro. Então, vírgula C, a sua polilinha ela é fechada. Aperto Enter, ou melhor, ESC para cancelar, e a nossa polilinha está criada. Uma outra opção interessante relacionada com a polilinha, quando você começa a desenhar ela, você vai perceber que tem esse botão aqui no final que restringe a sua polilinha em alguns aspectos. Então, por exemplo, eu quero que a minha polilinha sempre tenha ângulos de 45 graus. E eu quero que a distância das minhas linhas tenha sempre 2 metros. Então, eu vou começar aqui nesse ponto. Então, observe que a linha ela vai ter sempre 45 graus.
e sempre 2 metros. Independente de onde eu clique, ela vai ter sempre múltiplos de 2. Então vai chegar uma hora que ele pula. Observe que eu venho até aqui esse ponto, depois ele pula lá para baixo, porque ele vai ter sempre 2 metros de distância. Então ele pula para cá, depois pula para outro ponto e assim por diante. Ele vai pulando de 2 em 2. Então você vai estar restringindo a sua polilinha apenas com essa distância. Se eu usar aqui vírgula C, ele fecha a minha polilinha ESC e eu tenho uma polilinha. Todos os meus segmentos aqui, eles estão em ângulos de 45 graus, múltiplos de 45, e todas as linhas têm 2 metros de distância uma da outra. E uma função interessante aqui, por exemplo, se você desenhou uma polilinha como essa e você não quiser mais que ela seja uma polilinha, você tem aqui no menu modificar a opção de explodir de maneira muito parecida com o que nós temos, por exemplo, em outros softwares de CAD. Então, se eu explodir essa polilinha, ele deixa de ser polilinha, então eu posso selecionar de maneira individual os segmentos da minha linha. Se eu desfazer aqui, ele volta a ser uma polilinha.